Bom dia, bom dia. Excelente dia a todos. Vamos começar mais um Despertar com Cristo, para que o nosso dia seja mais leve, mais na presença do Senhor. Leitura de hoje está em João, capítulo 6, versículos de 1 ao 15. A multiplicação de pães e peixes. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham vistos os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com eles, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus se preocupou com a quantidade de pessoas e não tinha nada para eles comerem. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Essa época que era primavera, a relva estava verde. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Paramos por aqui. A pergunta que eu faço, que eu até fixei: você consegue perceber aquilo que você já tem? Quem olha muito para o que falta não consegue perceber o que já tem. E essa passagem, a multiplicação dos pães e peixes, ela assemelha-se muito à provisão que Deus, quando enviou o maná e as codornizes para alimentar os hebreus no deserto por intermédio de Moisés, quando o povo saiu da escravidão de Faraó. E multidão com fome. Jesus já sabia, mas o que ele queria saber quando ele perguntou isso para os seus discípulos? Ele perguntou alguma coisa? Não. Ele queria saber o que quando ele fez essa pergunta aos seus discípulos? Porque a Bíblia relata que 5.000 homens, fora crianças e mulheres, pelos estudos da época,
haviam cerca de 15.000 pessoas a serem alimentadas. 15.000. E Jesus perguntou o que faltava aos seus discípulos? A resposta é não. Ele não perguntou o que faltava. A única coisa que Jesus queria saber era o que eles tinham algo para dar para a multidão. Ele só perguntou: o que tens? Que quando foi que uns discípulos falaram: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E essa passagem de Filipe foi escolhido por Jesus. O porquê? Porque quando Jesus pergunta a Filipe, e Filipe respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Então Filipe já murmurou, questionou. Filipe foi escolhido por Jesus, pois a pergunta de Jesus reflete a mesma indagação que Moisés fez no deserto. Em Êxodos, onde Moisés fala: de onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Então tem essa semelhança com o Velho Testamento. 200 denários, na época, é equivalente a 8 meses de salário de um trabalhador daquele período. 8 meses, 200 denários. E nessa passagem, nesse versículo que aparece um rapaz, que está no versículo 9, interessante essa passagem aqui, ó, que apareceu o rapaz com 5 pães de cevada. Detalhe na cevada, 5 pães de cevada. A cevada, ela era um alimento comum naquela época para os pobres. Um pão inferior, pãozinho pequeno. Os mais ricos, o que eles preferiam? Um pão feito de trigo. E esses 2 peixes aqui eram 2 peixes secos. E esse pão cevada, que é um pão inferior, ele também nos leva a refletir que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Um pão simples que veio para os necessitados. E em João, no mesmo João 1,11, o discípulo escreve: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Porque os judeus esperariam um Messias entrado, um rei, entrado em um cavalo branco, na sua carruagem. E Jesus veio na sua simplicidade, entrou montado num jumentinho. Então esse pão de cevada tem essa semelhança, né? Um pão simples que veio para os necessitados. E o que ele fez, Jesus, diante desses 5 pães e os 2 peixes? Ele pegou o pão, levantou e disse: Pai, graças eu te dou. A oração daquela época, uma oração judaica, ele disse: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que da terra fazes produzir o pão. Que de alguma forma, aqueles 5 pães e 2 peixes foram desprezados pelos discípulos, né? Tanto que eles falaram: só tem um rapaz aqui que tem 5 pães pequenininhos e 2 peixes secos. Então eles meio que desprezaram, ao ponto de falar assim: não, nem se tivesse 200 denários não daria, né? Então eles desprezaram. E o Jesus o que fez? Pegou 5 pães e 2 peixes e agradeceu ao Pai. Fez esse agradecimento. Irmãos, aí entra na nossa reflexão de hoje, desse despertar em Cristo.
Quando sou grato por aquilo que está na minha mão, Deus traz aquilo que está faltando, através da unção da multiplicação. O que para muitos, naquela época ou até hoje, é pouco para Deus, Ele multiplica. Pode ser um começo para você. Em 1 Coríntios, a carta aos Coríntios 10, capítulo 10, versículo 10, ele diz assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Essa passagem ela é muito clara em Êxodos, quando os hebreus estavam no deserto. Moisés orou ao Senhor pedindo alimento, ele enviava o maná, enviou as codornizes, né? E a palavra é muito clara, que enquanto eles estavam com as carnes entre os dentes, estavam murmurando e morreram com a boca ainda cheia de carne ainda. Então essa questão da murmuração, Deus não aprova, não prospera. E a palavra é: Deus não usa o que falta. Ele não usa o que falta. Ele usa o que nós já temos para abençoarmos e multiplicar. Foi o que ele fez com 5 pães e 2 peixes. E a maioria das pessoas não desfruta da vida que tem. Por quê? É a pergunta que eu faço. Você está desfrutando da vida que você tem? Porque você está olhando somente para o que está faltando. E é bem clara, enquanto você ficar olhando para o que está faltando, você não vai ter contentamento de desfrutar da vida que Deus preparou para você. A palavra é essa, a mensagem é essa, que sejamos gratos a todo momento e fazer essa reflexão que Deus vai usar o que você já tem para multiplicar. Seja ele no seu trabalho, esse trabalho que você está hoje, que você pode até estar descontente com a sua atual situação, mas lembre-se, Deus vai usar o que você já tem para multiplicar e te abençoar mais. Amém? Então é bom meditar muito nessa palavra, que Deus, Ele não vai usar o que está faltando, Ele vai usar o que você já tem para multiplicar. Foi o que Ele fez com os pães. Ele pegou os pães e os 2 peixes. Então já havia esse instrumento ali. Ele abençoou, deu graças e assim houve a multiplicação. Então o que Deus quer de nós? Que não murmuremos, que sejamos gratos pelo que nós temos. Você já agradeceu hoje por estar vivo? Você já parou para pensar? Quantas pessoas de ontem para hoje, que estavam com a vida normal, em plena saúde, deitou, estão mortos. Você já fez essa reflexão? Então que sejamos gratos e que a nossa vida seja uma vida mais leve, sem murmurações. Amém? Vamos encerrar o nosso despertar em Cristo, fazer uma oração para o Senhor estar nos abençoando nessa semana que está se iniciando. Leve o seu pensamento ao Senhor, entregue os seus pedidos, as suas petições, peça perdão aos seus pecados. Senhor, obrigado, Pai. Graças te dou por mais essa manhã.
por mais esse momento, meu Pai, em comunhão com o Senhor. Coloco agora, Pai, diante de Ti a vida de cada um, meu Pai. Cada um, meu Pai, que estão aqui. Só o Senhor sabe o que eles precisam. Multiplica, Pai, o que eles têm. Multiplica. É a minha oração. Eu não sei, mas o Senhor sabe o que cada um tem e o que cada um necessita, meu Pai, para saciar a sua fome, meu Pai. O Senhor é o Deus do impossível, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, meu Pai, é o Deus que multiplica. Derrama, meu Pai, as bênçãos sobre a vida de cada um. Coloco, meu Pai, a semana, meu Pai, o mês, o dia, meu Pai, na Tua presença. Que o Senhor envie Teus anjos, proteja, meu Pai, que qualquer seta do maligno venha cair por terra, meu Pai. Assim eu oro colocando, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Obrigado, meu Pai. Que tenhamos uma semana abençoada, uma segunda-feira excepcional. Amém? Ficam todos com Deus e até a nossa próxima reunião Despertar com Cristo. Um abraço!